Bom dia a todos e todas. É um imenso prazer estar com vocês no terceiro simpósio brasileiro de águas urbanas, travando essa conversa, esse diálogo. E esse é o tom que eu gostaria de dar para esse momento que temos, que apesar de não ser ao vivo, sim, tem grandes potencialidades, principalmente no aproximar na relação de revisitação das conversas, desses insights que são lançados, quando a gente fala de maneira aberta. E essa é a proposta, uma conversa que, embora amparada por alguns slides, algumas questões norteadoras, ela tem que ser aberta porque é um relato de experiência do lugar que fala de educador, né? Principalmente gravando essa conexão com o ensino de geografia e discutindo as questões ambientais com um foco específico aqui para as áreas urbanas. Esse é um primeiro paralelo que eu gostaria de traçar com vocês. Um segundo é pensar, então, esse diálogo dentro da sua macrotemporalidade. Enquanto educador de geografia tem uma trajetória, enquanto pesquisador de geografia tem uma trajetória, e ela se dá ao longo desses 18 anos ingressando no laboratório de arqueologia Guarani, enquanto iniciação científica, fazendo uma iniciação científica pensando as ocupações pré-coloniais dos Guaranis aqui no território do Cambodja e Parapanema. E, por si só, essa já é uma discussão muito interessante para o que nós pretendemos. Os Guaranis, povos notoriamente conectados, né, à questão dos grandes cursos d'água, seja por recursos, né, para a manutenção do seu estilo de vida, né, extremamente ligados à canoagem, à pesca, né, coleta de argilas ali nas suas margens, dos grandes assentamentos guaranis, né, sítios arqueológicos que evidenciam essas grandes ocupações, e mostrando que o padrão de assentamento sempre se dá ao longo dos grandes rios. Pensando aqui em São Paulo, Rio Tietê, Parapanema, Paraná, Peixe, HPI, com muitos sítios arqueológicos. E pensar como que se dá, então, o processo de ocupação desses territórios, de evolução do seu uso e ocupação dos solos, até os dias atuais. Então, a temporalidade desse diálogo é crucial. Entender como que se dava a relação com esses rios no passado, como que se dá agora no presente. Então, nós temos cidades que sobrepõem esses corpos d'água, né? Seja por forma de canalização, a ocupação desses rios, de transformá-los, seus meandros em linhas retas. Então, os impactos são muitos, mas sempre quando a gente pensa em educação voltada para entender a água, né, os cursos de rios, os corpos d'água, é muito importante esse paralelo do estudante. Essa paisagem, ela sempre foi assim? Ou ela vem se transformando? Quais são as outras possibilidades de relação? Elas houveram? E no caso aqui, nossa resposta sim, já houveram diversas formas de relação com esses cursos dados que vêm se transformando ao longo do tempo. Né? Então, no processo de dialogia com os alunos, nessa construção que a gente vai mostrar aqui para vocês, esse é um ponto crucial, né? Repito, a temporalidade dessas paisagens, né? Mostrar a transformação ao longo do tempo. No nosso caso aqui na nossa região, a gente tem ocupações guaranis de mil anos aproximadamente, para mais, para menos, alguns 700 anos antes do presente. As ocupações que estão para além do processo de colonização brasileira, né, muito antigas, e esses sítios trazem grandes informações para nós. Bem como a gente vai trabalhando com a área patrimonial, a gente percebe que é uma sobreposição de ocupações. Então, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está falando de sobreposições. Então, a gente vem depois com essas frentes pioneiras ocupando aqui a região do Oeste Paulista, né, o processo de urbanização, com o advento da ferrovia aqui na nossa região, né, os embates entre esses colonos pioneiros com essas populações indígenas que estavam aqui, até chegar ao ponto de colapso, né, dessas habitações e territórios indígenas, hoje pouquíssimas, com pouca expressão aqui no Oeste, também foi um impacto nesse avanço pioneiro nas frentes, principalmente pensando ao uso agrícola dessas terras, desmatamento acentuado, em quase boa parte da nossa estação nossa residual sido destruída, né? E agora o processo de urbanização e transformação dessa paisagem, esses rios, então, inseridos dentro dessas cidades. Então, no paralelo com as experiências, no contato com esses corpos hídricos, quando a gente olha para o rio, né, enquanto
no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que olhar essa temporalidade. Ela é crucial para que a gente tome um ponto de partida do que eu vou falar agora. Eu parto de uma perspectiva teórica, que é a fenomenologia, que tem a experiência do sujeito no mundo como um tema central e pensar essas paisagens, né, como sendo a própria pessoa esse ser na paisagem, nessa construção. Como toda paisagem ela é dotada de temporalidade, então quando a gente se lança a um olhar a um curso d'água que fez parte da nossa infância, faz parte da nossa vida cotidiana, há para além disso. E a questão do ensino é mostrar que o horizonte dessa paisagem às vezes é muito mais largo daquilo que a gente tem como início desse contato, dessa experiência. Então, se eu sou uma criança, um adolescente que tenho minhas relações de brincar, né, com aquele rio, a questão das minhas passagens, dos meus trajetos diários, olhar aquele córrego, aquele ribeirão, está muito mais ligado ao meu tempo de vida, no processo de ensino-aprendizagem, como a gente vai trabalhar a questão das águas urbanas, vai mostrar toda a temporalidade do rio. Então, ao final, como produto, o que temos, né, é essa expansão de horizonte, né, de conhecimento desse aluno sobre esse ente, né, que é o rio, que está ali no seu contexto de vivência, como algo muito maior. E aí a questão da proteção ela vai ganhar um outro sentido. Então, percebam que é uma questão de construção. Então, dito isso, para vai fazer uma síntese, então eu falo no lugar de educador, né, pensando a questão dos rios urbanos. A minha experiência era uma experiência de sala de aula, extrapolando os muros da escola, sempre levando os alunos ao contato com essas paisagens. Também é um lugar de falar de pesquisa que rompe os muros da universidade, chega na escola, falar de extensão, mas não como uma extensão, não só como um jogar de conhecimento, mas uma extensão emancipatória, né, que na construção com esses indivíduos, esses estudantes, eles tenham autonomia, né, para gerenciar os seus conhecimentos. Que os seus conhecimentos sejam então valorizados também. Então essa é uma premissa muito importante para que a gente tem para conversar aqui. Então, só para a gente colocar isso aqui em destaque, né, a síntese seria até o título da nossa conversa, Ensino em Geografia e Educação Ambiental. Né? Então, quando eu falo ensino em geografia, presume-se todos os desafios que se tenham em cima do ensinar. Né? Tá na sala de aula, falta de recursos, mas não só dos aspectos negativos, mas também das potencialidades, né, de colocar esse sujeito engajado com o seu mundo, o mundo que o circunda, né, o mundo vivido, e aí a questão da educação ambiental, que é educar não só de jogar conteúdos ah, disciplinares ou ligados ali ao seu escopo, né, de repertório que a Secretaria de Estado estadual fornece, mas para além de buscar um pouco desse conhecimento geográfico. As potencialidades então pedagógicas da iniciação científica para esse fim. Então, quando eu falo de iniciação científica, eu gosto de pensar que eu estou amparado por um conceito muito importante de Paulo Freire, que é a curiosidade epistemológica. É daí que eu parto. Antes de dar repertório técnico, conceitual ou acadêmico para o aluno, é muito importante a gente entender o significado daquele rio, daquela paisagem urbana para aquele aluno. Então, antes de começar o trabalho científico, o trabalho de campo é muito importante, a ida a esses lugares, os relatos, as trajetórias, as narrativas daquelas pessoas, aqueles alunos, aqueles discentes, com aquele rio, é de suma importância. Então, o primeiro contato é a experiência, é levar a localidade para ativar gatilhos de memória, de vivências, de experiências, de conhecimentos ali transmitidos fora do avô, da avó, do pai, da mãe, de suas próprias relações de tempo e herança de conhecimento sobre aquela entidade ali que a gente está chamando de rio. Né? Eu falo entidade nesse sentido de ente mesmo, né? Porque, para além de um recurso, o rio, né, dentro de uma paisagem, também carrega uma própria narrativa, uma própria trajetória, uma confluência da trajetória desse ente com as pessoas que estão ali envolvidas. Né? Então,
é esse lugar que eu gostaria de falar, principalmente pensando aí o conceito de curiosidade epistemológica. O que seria isso? Esse estar atento ao conhecimento do aluno, né? Estar atento ao conhecimento prévio dele. E a partir das suas experiências, extrair, né, fazer uma estratigrafia de perguntas cruciais, norteadoras. Né? E essas perguntas elas tomam a forma daquela simplicidade socrática, né? De uma filosofia para além das grandes perguntas, mas as perguntas que são simples. O que, por que, para que serve, né? Qual é a finalidade, da onde veio, para onde vai. Né? Então, um aluno aí diante de um rio, ele consegue se lançar muitas perguntas. O que esteve sempre aí? Por que está dessa forma? Onde deságua? Né? Qual é a sua importância? E são perguntas muito simples que a gente acaba ignorando quando a gente fica muito amparado pelo material didático, quando a gente fica muito amparado pelo livro didático, pelo aquele conteúdo mais acadêmico. Então, é construir a primeira bagagem a partir dos seus conhecimentos e das suas perguntas. O nome popular do rio, como o avô conhece, como a avó conhece, como o tio conhece, como que ele brinca nesse rio, o que tem nesse rio, até onde ele caminhou dentro desse rio. Então, essa foi uma experiência que a gente traçou, e quando eu falo experiência, é uma experiência mesmo, né, porque a gente não sabia quais seriam os produtos gerados a partir desse contato, mas teve uma premissa fundamental que foi se lançar a esse corpo d'água, que eu estou falando em específico do Córrego Iguaçu e do Ribeirão Alhumas, que fazem parte da bacia de Santo Anastácio, e fazer com que essas memórias sejam, fossem ativadas, mas que além da memória também um processo de conexão. Né? Só a partir daí que a gente vai ter a possibilidade de começar uma iniciação científica, porque a bagagem repertório do aluno ela já está assegurada, né? Ela está respaldada, ela parte. Então a pesquisa vai ter um significado para além do funcional acadêmico profissional. Né? São perguntas que engajaram ele numa relação de conexão com aquilo. E a educação ambiental tem que começar a partir dessas premissas. Porque eu só protejo, eu só guardo aquilo que faz e tem significado para mim. Né? Então, na construção dessa educação, a gente precisa ter isso como quase que como um mandamento. Né? Primeiro, solidificar o conhecimento e a experiência desses alunos sobre esses rios urbanos, colocar eles nesse processo de vislumbre desse horizonte de temporalidade, né, das formas com que esse rio foi usado ao longo do tempo, das conexões que se tiveram com esses rios ao longo do tempo e o nosso papel atual no mundo contemporâneo com esse rio. E aí a noção de responsabilidade começa a surgir. Então, o meu recorte de pesquisa então, é o Córrego do Iguaçu, Ribeirão Alhumas, né, é um rio que está atrás da escola. A gente atua ali na Escola Estadual de Ensino Integral Coronel Francisco Ítaca. Então, as saídas de campo, ela não tem muita burocracia, porque faz parte do nosso viver escolar ali. E essas idas de campo, elas são muito importantes, né? Porque toda vez que a gente pisa nas margens do rio ou dentro do rio, algo surge, né? Dentro desses alunos, dentro também de nós, professores, que vamos construindo ali de maneira dialógica e horizontal com eles. Né? Então, aqui, novamente, só para frisar, a gente tem algumas palavras-chave. Então, ensino de geografia, educação ambiental, né, a iniciação científica, curiosidade epistemológica. Eu sei que pode parecer um jogar muito denso, né, de palavras que por si só já dariam falas, mas a minha ideia aqui é mais ter esse diálogo de ensaístico, né, com vocês, uma questão mais jogada para insights, né, principalmente pela falta de contato das perguntas que não virão. Então, eu estou me permitindo ser um prolixo aqui com essa temática, tá bom? Aqui eu tenho uma imagem que mostra para vocês uma dessas práticas de campo, né? Aqui a gente está com alguns alunos do IBIC Júnior, né, fazendo coletas de solo, rochas, amostras d'água do córrego Alhumas, do Ribeirão Alhumas, perdão. Né? Esse foi um dos campos mais demorados que tivemos, a gente andou 1 quilômetro dentro do rio,
1 quilômetro para descer, 1 quilômetro para subir. Essa ida a campo ela foi muito importante, porque a gente evidenciou ali, e identificou depois no laboratório qual era o nível que a gente estava ali, como base da geologia local, né, o arenito do peixe, né, um arenito da formação do rio do peixe, mostrando os impactos e uso e ocupação do solo ao longo, né, do trajeto do rio, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. A gente tem a presença acentuada de comunidades agrícolas, pisoteio de gado, assoreamento, né, sem contar a questão urbana. Então, assim, esse é um pouco da apresentação desse rio, dentro do que a gente vai conversar aqui, mas é importante a gente salientar que a gente já está falando de uma condição de rio ainda preservado frente a ocupações de cidades médias, cidades grandes, né? A relação ali de Ayuna, uma cidade de aproximadamente 4 mil habitantes, com o rio ainda é uma relação de pertencimento, eles pescam, eles nadam, eles brincam no rio, né? A gente já fez algumas amostragens ali, a gente está esperando o resultado para ver qual é a condição daquele rio em questão da sua saúde, que algumas licenças serão realizadas entre 2005 agora a 2006, que são muito importantes. Então, assim, essa apresentação ela vai abordar o ensino de geografia, focado na educação ambiental e o papel da iniciação científica júnior para a proteção das águas urbanas do município de Ayunas. E aqui, quando a gente pensa em rio, é muito importante também que a gente traga o seguinte: a complexidade que se é estudar um corpo d'água, né? Dentro de uma bacia hidrográfica, entender a hidrodinâmica, a geomorfologia, dentre outros subtemas que podem ser desenvolvidos. Para isso, um tópico importante a ser mencionado são as parcerias. Então, já estamos indo para 2 anos, né, de parceria com alguns laboratórios da FCT Unesp, que é um laboratório de geologia, né, chefiado pela professora Isabel Cristina Moroz e Cássia Gouveia, e também o professor Paulo Sérgio Rocha, também os laboratórios da engenharia ambiental, né, a professora Renata, a professora Cris estão presentes, e aí a natureza das pesquisas elas são diversas, né? Então é importante essa parceria, porque muitas dessas pesquisas que foram iniciadas por esses jovens, elas fogem do escopo de know-how dos professores que estão ali à frente, e isso me inclui. Por exemplo, a gente passou por uma trajetória de entender a hidrodinâmica do rio, né? Foi uma pesquisa realizada com iniciação científica da professora Ana Bárbara. A gente está fazendo uma produção de uma maquete geomorfológica de Ayunas que dá destaque à bacia hidrográfica ali do Ribeirão Ayunas também. E também uma pesquisa voltada para análises geoambiental, compreendendo a geomorfologia, a geologia e clima também da região. Então, são 3 bolsistas de iniciação científicas que fizeram o trabalho base de levantamento de dados, e agora a gente está aprofundando um pouco essas pesquisas. Os novos alunos de iniciação científicas, que são de 2005 a 2006, vão trabalhar com aspectos de qualidade da água, estudo de micro-organismos dessa água, para verificar a saúde desse rio, né, e pensar a saúde da população a partir desses resultados. Também pesquisas voltadas à geotecnologia e sensoramento remoto. Então, tem alunos que vão trabalhar com levantamento de drone, sistematização fotográfica, sensoramento remoto, e nessa frente também da questão, essas questões que interfacem mais com a engenharia ambiental e áreas biológicas ali no diálogo com as ciências humanas, geográficas, principalmente, discutindo essa questão mais da relação ser humano com a natureza. Então, percebam a complexidade que está se dando. E aqui é uma coisa que eu acredito que fortificaria muito o ensino de geografia nas escolas públicas. São convênios, parcerias, romper com essa dicotomia pesquisa e extensão. São coisas complementares. E também romper com a hegemonia da universidade sendo esse único centro produtor de conhecimento. Da escola pública, pessoalmente, também ser um centro
de surgimento de pesquisas, de projetos, de produtos também, né, que visem o enfrentamento das mudanças climáticas e pensem no bem-estar da população com o meio. Né? Então, assim, isso é crucial e é um tópico muito importante que a gente tem que traçar aqui também, lançar aí a discussão com essas parcerias. Dito isso, o que eu entendo por extensão? Se a gente está falando de ensino, está vendo que há esse convênio da universidade com a escola, essa relação não pode ser de transferência de conhecimento. Né? A gente pensa a extensão de uma maneira emancipatória, como eu havia dito anteriormente, de pensar essa curiosidade é, epistemológica, né, digamos assim, essa pré-reflexão do sujeito com o mundo, né, sem esse aporte científico, técnico que nós temos na academia, mas sim dos seus conhecimentos prévios, para partir então para um desdobramento científico, porque é importante que a gente crie a cultura de alunos que se autogerem dentro dos seus processos formativos, né? A gente chama isso de autonomia. A autonomia é crucial para esses alunos, né? A gente tem que pensar sujeitos autônomos dentro do seu processo de aprendizagem, né? Desde a escolha da bibliografia que eles vão escolher, das técnicas, metodologia, dos seus caminhos. É claro que o nosso papel é de mediação, mas quando a extensão é feita dessa maneira, ela é uma extensão emancipatória, né? Ela tira o sujeito só daquele lugar da receptividade e coloca esse sujeito em um lugar de produtor do conhecimento, gerador de conceitos importantes, principalmente se ele traz essa carga anterior, esse conhecimento prévio. E aí em geografia a gente tem uma discussão muito interessante, porque o conhecimento geográfico, para alguns autores, como havia falado para vocês, né, a minha bagagem epistemológica, ela vai beber das fontes da fenomenologia, e há um geógrafo que fez essa leitura da fenomenológica do mundo muito importante, que é o Eric Gardel, geógrafo francês da década de 50, e ele vai falar o seguinte, né, que antes do geógrafo que mede, antes do geógrafo que calcula, há todo um conhecimento geográfico. O conhecimento geográfico ele é anterior ao conhecimento científico. Né? Nós somos seres lançados no mundo e nessa relação, nesse tensionamento, a gente gera experiências e gera conhecimento. Então, a gente pode dar exemplos muito didáticos, né? Pensar, por exemplo, povos ribeirinhos, pescadores que conhecem a mudança de maré ou mudança atmosférica por observação ali dos elementos, da natureza, das suas vivências, coisas que são passadas de pai para filho, de mãe para filho, ao longo do tempo, que se configuram com um conhecimento geográfico. As populações indígenas que estão aqui no nosso território brasileiro há 11, 12 mil anos aproximadamente, construindo florestas culturais, tendo conhecimento etnobotânico dessas plantas, do solo, dos rios, conhecimentos que são muito importantes hoje para a gente repensar nosso modo de vida. Então, esse conhecimento geográfico desse aluno, ele é anterior. Prospectar esse conhecimento é muito importante. Quando eu falo prospectar, até me utilizando de uma metáfora arqueológica, né, que é extrair, mas não no sentido de extração predatória, mas através de diálogo, conversas, vivências, experiências, e as coisas vão surgindo, né, elas vão se desvelando aos olhos de quem está participando ali da experiência de ensino-aprendizagem. E aí é uma construção coletiva, dada todas as permissões possíveis, né? Tem que ser uma relação muito horizontal, honesta e franca ali com os alunos. Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer para a gente passar para o nosso próximo tópico, né? Que seria a educação ambiental e suas abordagens no ensino de geografia. Bom, e aqui a gente vê, então, algumas fotos, né, dessas pesquisas. Da esquerda para a direita, numa oficina de geotecnologia, estava levando drone para a escola, para mostrar para eles como funcionava, fazer o levantamento, né, fiz o processo de passar esses dados para o computador, mostrar as imagens, fotos
né, que foram feitas para os alunos, né? Esse dia foi uma preparação pré-campo, levei o ensino fundamental, é um sexto ano, no caso da foto à esquerda, mostrando como que a gente tem que dar essas possibilidades, né? Eu não conseguiria levar esse drone se eu não tivesse realizado essas parcerias, porque esse drone, inclusive, faz parte do Laboratório CETAS, veio com um projeto voltado para a educação mesmo, que eles dão essa, essa possibilidade de você levar para a escola, assim, em termos de responsabilidade, uma confiança para você usar esse equipamento e mostrar a um drone DJI com um valor agregado até considerável, né? E os alunos terem acesso a essa questão. Então, aqui a ideia é você colocar, despertar o interesse dos alunos, porque quando a gente vai para a questão da educação mesmo, aos sexto, sétimo, os primeiros anos do ensino médio fundamental, eles têm o ensino de cartografia e quando a gente tem aquele slide já preparado ali, né, para a Secretaria de Educação do Estado, mostrando os conceitos, os drones, como funciona o sistema remoto, são aulas com conteúdo monótono, né, não faz parte do cotidiano deles, é muito difícil conseguir engajamento. Né? Então, a preferência por você se utilizar ali desses recursos, colocar um drone na frente dos alunos, faz toda a diferença para quando a gente vai, de fato, ministrar a aula. Né? Então, tudo isso para dizer, né, que o ensino de geografia deve priorizar os saberes locais, estimular a curiosidade, que é o ponto que eu queria chegar com essa foto, né, epistemológica, e promover a educação ambiental como uma prática transformadora para a sustentabilidade. E aí, quando a gente pensa em sustentabilidade mesmo, é uma pergunta, não, perdão, uma palavra que eu sempre ponho muito em suspensão. Quando a gente fala desenvolvimento sustentável numa escola, né, antes mesmo de a gente iniciar as pesquisas voltadas para esse fim, para esse objetivo, a gente tem que pôr em suspensão e perguntar: desenvolvimento para quem e sustentável para quem? Né? Eu prefiro muito uma fala do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que fala sobre envolvimento sustentável. Então, eu trocaria essas terminologias para fins pedagógicos, né? Para ser coerente com o que eu venho falando com vocês até agora. Dessa construção desse conhecimento geográfico inicial, né, pré-cognoscente, né, esse conhecimento inato que já é da experiência humana na Terra, né, de uma nação, e pensar que para construirmos essa relação mais saudável com o planeta, a gente precisa se envolver com ele a ponto de conhecê-lo na sua intimidade. Então, envolvimento sustentável é uma palavra, um conceito que eu gosto muito, muito embora eu não possa descartar desenvolvimento sustentável, que é um termo já consagrado, né? Inclusive temos as ODS aí que a gente sempre discutir e reforçar com os alunos, enquanto uma agenda política, né, e social que temos em emergência, inclusive, mas isso é muito importante. Daí, partindo dessa primeira base, né, que eu falava anteriormente, que é essa prospecção desse conhecimento geográfico, aí então a gente consegue inserir então, os elementos técnicos, né, seja um voo de drone, né, ou falar sobre geotecnologia, assessoramento remoto, tradagem, que é a foto do meio, né, a gente desceu o rio fazendo o processo de tradagem. Esse campo que eu mencionei, que teve uma duração de 1 quilômetro de descida, 1 quilômetro de subida, né, os alunos gostaram muito, sempre pautado com IPIs, né, que a gente traz dos laboratórios, torneiras. A foto à direita, a gente tem a finalização do campo, né, o momento ali de sentar, respirar, tirar uma foto. E a gente tem se utilizado muito das mídias sociais para divulgar os trabalhos de iniciação científica. Né? Aproxima a sociedade, então os pais veem com bons olhos, a gente estimula a participação dos pais nesses campos. Nessa foto eu não tenho esse exemplo, mas em algumas a gente convidou alguns pais, principalmente proprietários rurais, para estarem com a gente, mostrar o que é uma erosão, o que é uma poçoroca, né, o que o impacto do pisoteio de gado causa nos rios. Né? Então, muitos proprietários, inclusive, vieram conversar com a gente, que reforçaram as cercas, para o gado não passar, entendendo. Os próprios alunos têm cobrado bastante seus pais. Então, são relações de construção, de fato, né, que visam a preservação desses rios
que atravessam as cidades, o urbano, né? Somente quando a gente está falando aqui, no caso específico de uma cidade pequena, né, que o rural e o urbano se misturam muito, né? Mas que ainda assim é uma coisa importante de se construir. Né? Se a gente está pensando no futuro, pensando que essas cidades, enquanto quase que entidades vivas, né, crescem de maneira muitas vezes desregulada, não planejada, ter essa base forte, né, de uma correlação da sociedade com a natureza, do entendimento das responsabilidades que cada um tem com o rio, com o solo, com o clima, é muito importante. Né? E aí as metodologias elas perpassam por desde a ensinar esses alunos a fazer uma revisão bibliográfica, a uma revisão documental, a entrevistas com os mais velhos, que é uma coisa que eu prezo muito, mesmo em pesquisas que são extremamente aplicadas, né, a, eu sempre envolvo o qualitativo. Né? Então, peraí, a gente vai trabalhar com esse rio, vamos fazer uma entrevista com os seus mais velhos e falar das experiências deles com esse rio, como que era no passado, como que é agora. E aí a gente traz essa base também, que aí perpassa o conhecimento do próprio aluno, ele vai aprender também sobre a relação da sua família com aquele local. Essa conversa é uma geradora também de identidade, ela reforça laços, né, com este lugar, e aqui falando de lugar mesmo como um conceito geográfico que fala sobre enraizamento, pertencimento, identidade, né? E mostra também para a gente, às vezes na transcrição dessas entrevistas, quando a gente vai revisar essas entrevistas, também essa relação da temporalidade do corpo d'água dentro do urbano, né? Para a gente fazer também um diagnóstico de como foi se transformando ao longo do tempo, né? E para montar uma base aí depois para futuros prognósticos, já então embebedados, né, de uma relação de experiência direta da população do município com esse rio. Né? Então, assim, os métodos eles articulam a teoria e a vivência local, promovendo a formação crítica e cidadã para a proteção do meio ambiente, a proteção ambiental, baseada no conhecimento do espaço vivido, né? Então, é uma parte importante que a gente tem que sempre frisar. E aí a gente tem o papel da iniciação científica, Júnior, então, já encaminhando para o final, dado o tempo que nos resta, né, para fazer o fechamento, de que é um processo muito importante, né, de construção e também de dar dignidade, né, dar no sentido de fazer emergir a dignidade de ser estudante, né, de ter orgulho de ser estudante. Muitas vezes o aluno não tem, né, ele não é uma cultura escolar, ele se sentir pertencente àquilo, né, o que dificulta muito o ensino e a aprendizagem. Né? O aluno ele vê às vezes o professor, a escola, como inimigo dos seus interesses. Mas a partir do momento que ele se percebe, então, como um pesquisador, né, que se utiliza do conhecimento para transformar a sua realidade local, em que ele se vê dando uma palestra, falando, aos poucos dominando um certo conteúdo, uma certa narrativa, participando de eventos acadêmicos, fazendo um relatório, fazendo um artigo, isso cria uma cultura da educação, de uma valorização da educação. Perceba a transição que eu fiz, né, que a gente primeiro construiu uma relação com os objetos de estudo, no caso os rios urbanos, né, os córregos, corpos d'água ali da região de Aiunas, né, a geomorfologia, a geologia, a hidrografia, questão climática, né, e depois, já num segundo momento, esse aluno empoderado dentro do ambiente escolar, transformando a realidade, sua realidade escolar e dos demais, que ele passa a ser exemplo para os outros alunos. E ao ser perguntado o que ele pesquisa, e ele vai falar sobre o rio, ele vai falar sobre o clima, ele vai falar sobre a terra, ele acaba fazendo um processo de transmissão de conhecimento muito importante, mas também de despertar naquele aluno que ainda não está nessa fase, não está participando desse projeto, cara, eu quero participar disso também, quero fazer isso também, que é o que vem ocorrendo. Né? Ao longo desses 2 anos, primeiro a gente teve que garimpar alguns alunos com potencial, mas hoje os alunos dos anos iniciais, Fundamental 2, oitavo, nono ano, que ainda não estão no ensino médio, né, vêm nos buscar, como professor, quando eu tinha no primeiro ano, eu gostaria de participar
de uma iniciação científica contigo, né, de ganhar meu dinheirinho, no recurso de fomento à pesquisa, de trabalhar como pesquisador. Então, constrói uma cultura ali. Daí, para isso, você tem que falar para o aluno que ele não pode faltar, porque é importante que ele não falte, e tem uma média global alta. Então, o engajamento ele vai acontecendo de uma maneira orgânica, natural. Talvez algo que eu tenha esquecido de mencionar no começo, quando eu falo de iniciação científica júnior, né, eu estou falando do PIBIC Júnior, né, são bolsistas que colocaram seus projetos a ser apreciados com a banca avaliadora, foram contemplados, recebem o fomento de pesquisa para desenvolver essas pesquisas ao longo de um ano, e a gente está indo para a segunda geração na escola, né, de pesquisadores. Para além, a gente montou uma modalidade de voluntários, são alunos dos anos do Fundamental 2, do oitavo do nono, um pré-preparatório para se tornar uma iniciação científica júnior no ensino médio. E aí agora nossos desafios, nossas ambições com esses projetos criar um circuito, né, de produção científica na escola, em que esses alunos eles tenham autonomia para orientar outros alunos, né, e nosso papel do professor é fazer um distanciamento, mais de gerenciamento burocrático, mas a parte da vivência seja feita exclusivamente por eles, né? Mostrando que a escola pode ser produtora de conhecimento e ela pode ser um ponto importante de proteção frente aos desafios ambientais que nossa época requer. Né? Então a gente está falando de uma escola dentro de uma rede de luta e proteção do meio ambiente com um foco fortíssimo. Olhar essa escola como um aliado no combate às mudanças climáticas, ao cuidado com os rios, com a geologia, com o solo, com os biomas locais. Então, assim, essa é a nossa ambição. É algo que a gente quer trazer para dentro do nosso fazer científico da escola pública. E aí a gente entra nessa noção de proteção das águas, né? Qual o papel da iniciação científica em Júnior, então, na proteção das águas, as águas e mananciais ali da região de Ayumas, né? Principalmente para o nosso recorte geográfico? Tem sido de extrema importância, porque para além desse vínculo com a universidade, esses alunos agora são sujeitos políticos. Né? Então a gente tem trazido os debates dessas questões de pesquisas para apreciação de vereadores, gestores ali municipais, eles estão acompanhando as redes sociais a pesquisa desses alunos, eles se tornam protagonistas de suas próprias cidades em uma temática específica. Então, a gente está gerando em coletividade com esses alunos um corpo denso de resistência, né, frente aos ataques que o meio ambiente vem sofrendo. Quando eu falo um município pequeno, por exemplo, como Ayumas, aqui na nossa região, tantos outros, a maioria dos municípios da nossa região são pequenos, são cidades pequenas, né, e pensar que por elas não estarem alocadas em grandes centros urbanos, não tem as mesmas problemáticas urbanas de uma cidade média, como Presidente Prudente, Londrina, Maringá, ou cidades como São Paulo, Osasco, Jandiri, Itapevi, mas as nossas demandas são outras. O avanço da cana-de-açúcar, o avanço da, da monocultura para as proximidades desses mananciais, a contaminação por agrotóxico dessas águas, né, das queimadas, né, do pisoteio de gado, do assoreamento dos rios, muitos desses rios que são afluentes de rios importantíssimos para a nossa região. A cadeia de ação-reação é muito grande. Essa cidade pequena ela também é um nó que precisa ser de resistência, de enfrentamento. Né? Nossas questões são outras, mas esses rios são fundamentais pensando a dinâmica sistêmica, né? Dessas bacias hidrográficas, dessas ocupações urbanas, né? Ao longo dessa bacia hidrográfica. Então, esse é um ponto crucial que a gente gostaria de também de deixar aberto aqui para a gente discutir e pensar, né, para vocês levarem isso para os lugares de discussões que vocês frequentam, seja academia, seja escola, seja empresa, né, entender essa escola como um nó de resistência se a gente construir de forma humana, né, essas pesquisas, se construir de maneira transversal, dialógica, horizontal,
respeitando os saberes locais, o conhecimento desse aluno, né, o seu conhecimento geográfico prévio e do seu poder de articulação com os demais entes dessa cidade, dessa rede, né, de que a gente tem que estar ligado à questão da água, né, seja o município, a escola, a universidade. Então, esse aluno ele vai perpassar por todos esses caminhos, né, então pensá-lo como um protetor, né, que construiu o seu conhecimento a partir de conhecimento vivenciado, né, que agora vai ser transmitido de maneira técnica, científica, né, que vai ser uma voz lá na frente, mesmo que ele não atue no diária, mas que dentro do seu fazer profissional vai ser uma voz consciente, conscientizada e conscientizadora dos impactos negativos que a gente tem com rios que sofrem ações antrópicas de maneira desastrosas. Né? E aqui, para finalizar minha fala, algumas desafios que a gente encontra. Né? Que nós estamos aqui no Ribeirão Anhumas, né? Um rio um corpo d'água antropisado, né? Ali a gente tem o desmoronamento da cabeça, do parapeito da ponte, que acabou assoreando o rio de maneira bem, bem drástica ali. A gente está fazendo a medição de vazão desse rio com as pesquisadoras de iniciação científica, né? Aqui alguns recursos que a gente se utiliza, a gente tem um kit também pedagógico de análise d'água, esse kit ele acompanha a gente para todo lugar que a gente vai, fazendo coleta, mostruário, os alunos aprendem a fazer a análise da água, também de prospecção, tradagem, campo, todas essas noções são ensinadas a eles de maneira que eles acabam com o tempo tendo certa autonomia, algumas das ferramentas até ficam com eles mesmo, né, para quando forem utilizar eles trazem a responsabilidade de cuidar desses kits, inclusive. E aí a gente tem os resultados esperados, né? Impacto em pensar e rever esse impacto socioambiental para o município. Eu acho que eu já me delonguei falando das potencialidades, mas em uma síntese seria isso, né? Transformar esses alunos em protagonistas, que tenham autonomia para falar sobre sua cidade, falar sobre suas vidas, na sua inter-relação com esse ambiente e potencializar a proteção, né, de mananciais, recursos hídricos, solo, vegetação, desses lugares em que eles têm espaço de fala e espaço de vivência. Né? Concluo exatamente com esse sentido, essencializando o que a gente está fazendo. Né? A iniciação científica júnior no processo, né, de despertar da curiosidade epistemológica, aquele conceito que você dá no início, né, que você busca esse conhecimento prévio do aluno, de sua vivência, né, do seu saber geográfico, desperta a curiosidade a partir de perguntas simples, mas norteadoras para uma vida voltada a pensar o seu mundo, é fundamental. E os desafios são muitos. A gente vive numa escola hoje pública, estadual, né, que é a experiência que eu tenho para vocês, que está sendo massacrada com demandas burocráticas extenuantes, com plataformas digitais que tiram esse contato do professor com o aluno de maneira drástica. Né? Então, uma saída de campo hoje é algo que sofre muita resistência, que ensina a aprendizagem nesse modelo de educação tem sido gravemente violado. Né? Ter essas vozes de resistência, que são esses alunos, né, engajados no seu fazer científico, é uma coisa que me dá um certo alívio, sabendo que há formas de resistir, né, a esse esvaziamento da educação, do significado que é ser educador, do significado que é ser educando numa escola pública e a próprio significado de uma escola frente aos desafios contemporâneos urbanos, os desafios contemporâneos com o enfrentamento das mudanças climáticas. Esse aluno vai ser peça-chave, essa aluna vai ser peça-chave lá na frente. Né? E a escola ela tem que ser esse potenciador de resistências. Eu gostaria de agradecer, né, a paciência de me ouvir
né, nesses minutos. Foi uma fala, como eu disse, alertando uma audiência prolixa, mas que para mim foi muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado.